Bom, bom, ah, com essa aula de hoje, nós terminamos, então, a- a- o primeiro bimestre do segundo semestre de 2021, tá? Da disciplina Mecânica dos Fluidos. Bom, para terminar, então, esse primeiro bimestre, a gente vai dar uma passadinha ou recordar, porque os alunos de mecânicas constantemente tratam, então, das questões de termodinâmica. É uma disciplina importante para a mecânica. E vamos ver, então, a primeira e a segunda lei de termodinâmica, só que de um jeito diferente, talvez, que você já tenham visto, né? Aplicada, então, a um volume de controle. E, como sempre, eu começo na minha aula com um exercício proposto pelo livro didático de vocês. E vou explicar o que está sendo proposto, pois no final da aula, antes da gente fazer os exercícios, né, propostos pelo livro didático também, a gente resolve essa questão. Não dá para resolver antes de ter a disciplina, né, a matéria. Então, o problema proposto é o seguinte: você foi contratado por uma empresa fabricante de aeronaves para atuar no projeto e no desenvolvimento de uma nova aeronave que será lançada futuramente no mercado brasileiro. Um novo projeto surgiu e você, agora chefe da equipe de projetos, deve ser capaz de determinar a potência requerida pelo compressor de um novo motor a jato, que foi adquirido pela empresa para utilização nessa nova aeronave. Para isso, você deve desenvolver o raciocínio crítico e de resolução de problemas. Esse dimensionamento deve ser realizado considerando diversos cenários de operação. E, após alguns testes, sua equipe retornou com uma série de dados para você concluir essa tarefa com êxito. E você deve, então, responder, o aluno deve responder quais são os dados relevantes para esse cálculo. Quais as considerações necessárias para a simplificação do problema? Como selecionar o volume de controle de forma correta? Quais equações devemos utilizar? Com os resultados em mão, você deveria, né, encaminhar um relatório para o responsável, que selecionará o melhor tipo e modelo de compressor para a aplicação requerida. Quando fala então, está aqui o esquema do compressor, né? E então tem uma entrada, né? Uma entrada então de ar, tá? E nessa entrada eu tenho então a vazão em massa, tenho a velocidade, tenho a temperatura e tenho a pressão. E tenho uma saída onde eu tenho os mesmos dados, né? E aqui dentro, então, eu tenho uma taxa, né? Uma taxa. E tem um eixo que vai acionar esse compressor, tá? Então, vamos ver o que a gente precisa para resolver esse problema. Bom, vocês já estão cansados de saber a primeira lei da termodinâmica, né? Que é de conservação de energia. E ela diz, então, que
a quantidade total de energia de um sistema isolado, como é esse aqui, dessa figura aqui, permanece constante. Tá? E, de forma simplificada, a variação de energia, o ΔE, contida num sistema. Então, aqui é um sistema e aqui é a quantidade de energia que eu tenho. Está vendo aqui a ΔE? É expressa por meio de diferença entre a quantidade de calor líquida, ΔQ, trocada com o meio ambiente, e o trabalho líquido, ΔW, né, que é trabalho, realizado durante a transformação do sistema. Então, colocando isso em equação de sistema, né? Então, eu tenho que a variação de calor menos a variação de trabalho, né, que é igual, então, à variação de energia no sistema. Tá? A gente podia colocar assim, que calor menos taxa de calor menos taxa de trabalho é igual, então, à taxa de variação de energia no sistema. Bom, parece complicado isso daqui, né? Mas veja que esse sistema é um sistema fechado, tá? Aqui dentro está o volume de controle, é aqui que eu vou querer saber o que acontece, né? Então, veja bem, então está entrando de trabalho 6 quilojoules, quilojoule, né? Que é energia, através, então, desse eixo, e, que vai rotacionar, gerar uma velocidade angular. Então, vai entrar 6 quilojoules e vai entrar de calor 15 quilojoules. Né? ΔE é a soma do calor menos a soma do trabalho. Né? Então, o ΔE, que é o quanto vai sair aqui, ó, desse sistema, vai ser 15 menos 3 mais 6, ou seja, 18 quilojoules, né? Entra 6, né? Entra 6, mais 6 dá 21, tá? Essa diferença, então, vai dar 3 quilojoules. Isso é o princípio da energia, né? Então, está aqui mais alguns valores aqui. A taxa, a forma de indicar a taxa no livro didático de vocês, né? O que é taxa primeiro? Taxa é a variação de qualquer propriedade no tempo. Né? Então, no caso aqui, a indicação de taxa no livro didático de vocês aqui é calor, né? Aqui é taxa de calor. Essa bolinha em cima aqui significa taxa, né? Variação de calor no tempo. Tá? Então, a taxa de calor, que seria, então, a ΔQ, ΔD, T, né? Isso aqui é taxa de calor. Ela é igual também à somatória do calor que entra menos a somatória do calor que sai. E a mesma coisa, né? A taxa do trabalho é igual à somatória do trabalho que entra menos a somatória do trabalho que sai. Né? Então, vale a mesma coisa, só que em vez de ser calor, é trabalho. E ΔE, ΔT também é uma taxa, tá? É uma taxa de variação da quantidade total de energia do sistema. A quantidade total de energia do sistema é dado por a energia específica, que eu já vou explicar para vocês o que é, e também da variação de volume, tá? Bom, isso aqui é uma equação geral, né? E a energia aqui é uma propriedade que a gente chama de extensiva. A gente já viu isso nas aulas passadas aí, e vocês também já devem ter visto em física. Então, energia, então, a energia específica, né, da energia, ela é, então,
a energia dividida pela massa. Isso aqui vai dar energia específica, que é o que a gente viu aqui, ó. Energia específica, no caso aí, é a energia dividido pela quantidade de massa, né? Então, ela fica específica, tá? A quantidade de energia total do sistema, então, é dada por essa expressão. E a energia específica, ela é, então, a soma da energia potencial mais a energia interna mais a energia cinética, tá? Isso aqui é energia específica. E essa quantidade, então, de energia, ela é, então, energia potencial, que é aceleração da gravidade vezes a altura, o z, mais o U, que é a quantidade de energia interna, tá? E a quantidade de velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Isso aqui é a energia cinética. Então, está marcado aqui, ó, E igual a energia específica, EC, energia cinética específica, U, energia específica interna, EP, energia específica potencial, dm, quantidade de massa do sistema, que está aqui, ó, ρ, massa específica do fluido, e ΔV, a quantidade de volume, tá? Então, a gente pode, então, dizer, então, que a variação de energia no tempo, que é uma taxa, né, no sistema, é igual à taxa de calor menos a taxa de trabalho no sistema. Daí, então, aplicar o teorema de transporte de Reynolds, né, o TTR, que a gente já aplicou aqui várias vezes no curso, vocês também já devem ter visto em outras matérias. A equação, então, do teorema de transporte de Reynolds, ela vai ficar assim, ó. A igualdade, vai ter uma igualdade, né, entre energia e a diferença, então, de calor e trabalho, que tem que ser igual, né? Calor menos trabalho tem que ser igual, então, a energia do outro lado, né? Os dois estão trabalhando. Isso aqui é um sistema, isso aqui é o mesmo sistema. Então, isso aqui é uma igualdade, tá? Então, é assim, a variação de calor no tempo, que é a taxa, né? A taxa, mais a variação de trabalho no tempo, que também é a taxa de trabalho, é igual à equação do teorema de Reynolds, né? Então, é ddt, tá? Do volume de controle de ρ vezes a energia específica vezes a variação de volume. Na maioria dos casos, então, não há variação de volume no sistema, né? A variação de volume no sistema, ela ocorre quando a superfície de controle ela é elástica, então, ou ela contrai ou ela expande. Muito raro isso, acontece só em situações muito específicas. Na maioria das vezes, esse termo aqui, esse primeiro termo da equação, é zero. Então, só fica com isso daqui, ó. Essa parte aqui é fluxo. Isso aqui é volume da propriedade específica, né? E isso aqui é fluxo. É a diferença entre o que entra e o que sai, tá? Então, na grande parte dos problemas, isso aqui é zero. Então, fica só essa parte aqui e essa parte aqui, ó, fluxo. Então, agora a gente já viu como é que é a equação geral, então, no sistema, para tratar, então, variação de energia, né? Então, a taxa de trabalho no volume de controle, né? Bom, na maioria dos cálculos termodinâmicos, frequentemente exige a determinação da energia interna ou
entropia, que está errado, depois eu vou trocar, entropia dos fluidos diversos. De maneira geral, essas propriedades encontram-se registradas nas tabelas termodinâmicas ou podem ser obtidas com programas computacionais. Isso está no livro, então, do João Carlos Martins, Energia e Fluidos, Termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela trata, então, de energia, calor e trabalho, né? E ambos, energia, calor e trabalho, a unidade é Joule, né? E quando eu, por exemplo, pego o trabalho e divido pelo tempo, ou seja, a taxa de trabalho, eu tenho potência, porque Joule dividido por segundo, pelo tempo, é igual a potência, né? Então, então está aqui. Como eu falei, então, quando tem esse pontinho em cima, que é taxa, né? É, é o calor dividido pelo tempo, tá? Então, é a taxa de calor. Isso aqui é a taxa de trabalho. Mas quando você divide pelo tempo, como eu falei, então você tem potência, tá? Então, vamos dar uma olhada, então, de uma forma mais geral sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, a variação de energia é igual à variação de calor menos a variação de trabalho, tá? Se a gente aplicar isso numa, num, em, em dois pontos, na entrada dessa energia e na saída dessa energia, e da entrada de calor e saída desse calor, né? Essa equação pode ficar assim, ó. E1 menos E2 é igual à variação, então, de calor entre entrada e saída, menos a variação de trabalho entre entrada e saída. Só que, em termos de calor e trabalho, né, dentro do sistema, essa equação não é tão simples assim, porque o sinal dessa operação aqui depende, então, se está entrando no sistema ou se está saindo, né? Então, a gente costuma colocar essa equação aqui como assim, ó, se mais ou menos, por quê? Porque é o sinal, então, dessa ordem aqui que vai estabelecer se é soma ou produto, soma ou subtração, tá? Não é tão simples aqui. Isso aqui pode ser negativo, tá? Isso aqui pode ser positivo, depende, então, se está entrando ou saindo no sistema, tá? E a energia, como a gente já viu também, aí é igual a energia potencial mais energia interna mais energia cinética, tá? A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso aqui dá Joule. A energia potencial é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o Z, que é a cota. Isso aqui também dá Joule. E a energia interna é o volume vezes a pressão, também dá Joule, tá? E quando eu divido, então, a energia interna pela massa, para ter a energia interna específica, né? Ela, na literatura, em vez de ser tratada como U, ela é tratada como U minúsculo, né? Assim como a energia também, né? Quando eu divido tudo pela massa, quer ver? Eu vou ter, então, energia específica cinética, energia potencial e energia interna, todas específicas. E vou ter também a energia interna específica aqui. Então, essa equação, dividindo tudo pela massa, né, para manter a igualdade aqui, então eu vou ficar com a diferença de calor entre entrada e saída, ou a fluxo e refluxo, menos diferença de trabalho entre entrada e saída, é igual, então, a diferença
energia específica, potencial na entrada e na saída, mais diferença de energia interna na entrada e na saída, mais diferença de energia cinética específica na entrada e na saída. Tá? E muito bem. A taxa, então, de realização do trabalho com o tempo, né? Taxa, toda vez que tem essa bolinha em cima aqui, é taxa, trabalho, o caso aqui é trabalho dividido pelo tempo, né? É chamada também de potência, a gente já falou sobre isso, né? E a unidade passa a ser watt, né? Que é o joule dividido por segundo. Essa taxa, então, de trabalho, tá? Que a gente vai chamar de potência, ela tem pelo menos 4 classificações, tá? A primeira classificação, então, da taxa de trabalho é a potência no eixo, que vai ser, então, a taxa com essa bolinha no eixo, a potência normal, a potência devido ao cisalhamento e tem outros aí, tá? Então, a taxa de trabalho, ela é, então, o delta trabalho dividido pelo tempo, isso aqui transforma isso em taxa, das taxas no eixo, taxa normal e taxa de cisalhamento e outros, se tiver, tá? Então, isso aqui é uma igualdade. Tá? Muito bem, vamos ver as primeiras aí, né? Taxa de trabalho no eixo. Então, taxa de trabalho no eixo é simplesmente, então, a velocidade angular vezes o torque, né? É o que acontece, por exemplo, quando você movimenta uma alavanca, né? Você gera um torque aqui e uma velocidade angular aqui, né? Então, isso aqui é o torque. Basicamente, torque é a força vezes o braço, tá? Ou a distância, né? Em relação ao eixo, tá? E a unidade de torque é Newton vezes metro. Curiosamente, o torque tem a mesma unidade de energia, né? Energia também é força vezes a distância. E, então, o torque também é energia, né? Também é energia. E a velocidade angular, que é em radianos por segundo, tá? Então, o trabalho no eixo, a taxa de trabalho no eixo é igual à velocidade angular vezes, então, o torque. Tá? E dependendo, então, da máquina que você está estudando, por exemplo, se for motor e turbina, né, a taxa no eixo é maior do que zero. Se for compressor, bomba, ventiladores, a taxa no eixo é menor do que zero. Menor do que zero, eu digo assim, o sentido, né? O negativo ou positivo. E a segunda forma, então, é o trabalho realizado por tensões normais. Essa a gente já está mais acostumado, né? Então, a, 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 o trabalho é a força vezes a distância, né? Que isso aqui também dá em joule, né? E a taxa de trabalho seria, então, a, a força vezes a distância no tempo, né? Para dar taxa, que é igual, então, a taxa de trabalho é a força vezes a velocidade. Simples assim. Então, isso a gente já viu, devem ter visto em física. E a terceira, então, forma é devido ao cisalhamento, né? O que é o cisalhamento, né? Se eu pegar, então, um sistema, um volume de controle aqui, eu tenho a velocidade, né? Que age numa determinada área, né? Que é a velocidade de escoamento, e eu tenho as tensões, né? As tensões que esse escoamento gera, então,
dentro do volume de controle, e isso é chamado tensão de cisalhamento, né? Tensão de cisalhamento, que é o tal, e ele também ocorre nos limites do volume de controle, tá? E como é que eu determino isso daí? Bom, a força de cisalhamento, ela é, então, a tensão, o cisalhamento vezes a área, tá vendo aqui, ó? Cisalhamento vezes a área, então eu tenho a força de cisalhamento, tá? Então, a taxa correspondente, então, à tensão de cisalhamento, a tensão de cisalhamento é pouco utilizado, é pouco utilizado. Geralmente ela é zero, tá? Mas a taxa de cisalhamento, ou a taxa de trabalho devido ao cisalhamento, né, ela é igual, então, a força de cisalhamento vezes a área vezes a velocidade, tá? E se eu quiser saber, então, no sistema, né, tem que é a integral do volume de controle, né, desse volume de controle aqui. É como se eu somasse todas a tensão de cisalhamento e vezes a área, vezes a velocidade de cada partícula daqui. Então, eu teria, então, a integral desse volume de controle. E outra forma são outros, né, outro tipo de trabalho aí. Por exemplo, trabalho elétrico, né? Geralmente, outros trabalhos é igual a zero. Então, vamos ver, então, como é que ficou a equação agora, usando as outras formas aqui de trabalho, né? Então, eu tenho calor, taxa de calor, taxa de trabalho no eixo, taxa de cisalhamento e taxa de outros, né? Tudo isso aqui é trabalho, né? São as principais componentes de trabalho, tá? Tudo isso daí é igual, então, a, ao teorema de Reynolds, né? Sobre energia, né? Que é, então, aqui a energia específica, tá? E muito bem. E como está fazendo taxa é a diferença, né? Isso aqui geralmente é zero. Então, isso aqui seria, então, a diferença entre o que entra e o que sai no volume de controle, na superfície de controle, tá? E, colocando isso daqui dentro da mesma integral, já que a integral é igual, né? Superfície de controle, essa equação aqui vai ficar assim, ó, tá? Coloquei em evidência aquilo que é comum, tá? E fora, então, o que não é. Aqui também preciso consertar, é Z só, não tem esse E aqui. Lembrando, então, que Rho, V, A, isso aqui é vazão em massa. V vezes A é vazão em volume, é o Q, e Rho, V, A é vazão em massa, em mássica, né? E que a energia específica é a aceleração da gravidade vezes o Z, mais a energia interna, mais a, a, a outra energia interna aqui, que é a pressão vezes volume, mais V ao quadrado sobre 2. Tá? Então, a expressão geral que trata, então, de variação de energia completa é essa daqui, ó. E eu posso fazer algumas simplificações, né? Simplificando um pouco, então, a taxa de calor menos a taxa de trabalho no eixo, ela é igual, então, a, o efluxo, que é a saída, é a vazão em massa, que é M, que multiplica, então, a energia específica, menos no afluxo, a vazão em massa, que multiplica, então, a energia específica na entrada, no afluxo, tá?
Mais uma vez aqui, QM é igual a ρVA, que é igual também a ρ vezes Q, né? E a unidade disso daqui é quilos por segundo. Muito, e a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela diz, então, que a entropia S, né, ela é, então, num sistema, ela é a entropia vezes a massa específica vezes a variação de volume. Colocando isso aqui no teorema de Reynolds, né, ou seja, a variação de entropia no tempo, só que é taxa, né? Taxa no tempo, é igual a variação da entropia específica no volume de controle, tá? Que isso aqui geralmente é zero, mais a variação de fluxo, né? De entropia entre entrada e saída. Tá? E então essa equação aqui, ela fica desse jeito aqui, ó. Aqui, bom, então tem uma diferença que é importante, aí eu mesmo confundo muito, tá? Apesar de ser propriedades diferentes, né? No nosso caso, a gente está interessado na entropia, mas tem uma outra coisa que é muito semelhante, que é a entalpia, né? Então, a entalpia estuda a energia total de um sistema, enquanto a entropia estuda a energia que não pode ser transformada em trabalho, que é a energia dissipada. Tá? Então, tem essa diferença. Acho que chegou mais alguém aqui. Já. Professor, Tem essa diferença. Oi? então na fórmula, o A significa que é a entrada e o E é a saída, certo? Certo. Que pode estar também E e S, mas é a fluxo, né, que é a entrada, e E fluxo, que é a saída. Esse é o base para qualquer fórmula, então, na lei da termodinâmica. Não, quando tratar da segunda lei de termodinâmica, tá? Da primeira lei de termodinâmica a gente já viu, que é essa daqui, ó, Perdão, confundi. É isso mesmo. Na, tá? na base da segunda lei, então o E é de saída e o A é de entrada. Exatamente. Beleza? Ok. E vamos aqui, depois de toda essa conversa a respeito, então, de energia, sistema, energia específica, trabalho, calor, né? Tudo isso que a gente falou é energia, que eu falei, né? É energia. Acho que agora a gente já pode tratar desse problema proposto aí pelo livro, né? Então, agora vocês começam a compreender um pouquinho melhor o que é esse esquema, né, aqui, né? Vazão em massa, velocidade, temperatura, né? E pressão, né? Então, isso aqui é o fluxo, isso aqui é a superfície de controle, e o que está aqui dentro, então, é o volume de controle, que a gente aplica, então, no teorema de Reynolds, né? E aqui o efluxo, né? Que é a saída, né? O 2. Né? E dentro do sistema eu tenho, então, um trabalho, aqui no caso, o trabalho de um eixo, né? E de saída eu tenho, então, uma vazão em massa, uma velocidade na saída, uma temperatura na saída e uma pressão na saída. A diferença entre o que entra e o que sai, né, é exatamente a taxa de calor. Bom, vamos tratar desse exemplo aí, tá? Esse exemplo aí. Vamos pegar a equação. Então, aqui eu só tenho trabalho no eixo, tá? Que seria, então, essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. As outras
cisalhamento e outras, ou foram desprezadas, ou elas não existem, tá? No caso aí, elas foram desprezadas, tá? Então, eu fiquei só com isso daqui, ó. É essa equação que eu vou utilizar para aquele problema proposto. Tá ela aqui, ó, tá? Tá ela aqui. Bom, vamos simplificar um pouco. Nesse sistema aqui, a vazão em massa que entra aqui em quilos por segundo é igual à vazão que sai em massa também, tá? Eu não tenho perda de massa, né? Quer dizer, o que entra, sai, é o princípio da continuidade, né? Então, QM1 igual a QM2. Tá aqui, tá? E quando a gente faz isso, ó, QM, esse QM igual a esse QM, eu posso colocar, então, a vazão em massa em evidência. Eu vou ficar, então, com essa parcela aqui, menos essa parcela aqui, tá? Então, é a diferença entre entrada, tá? Entre entrada, que é o 1, índice 1, e saída, que é o índice 2, tá? E a mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa aqui, tá? Mas o que é esse H que entrou aqui? Bom, a gente está tratando de energia, mas a gente vai tratar, então, de calor, né? Calor, como energia interna, né? E quando a gente trata, então, de calor na energia interna, a gente trata, então, como calor específico, no caso aqui do gás, tá? E esse H é do calor específico na entrada e o calor específico na saída. Então, a gente substituiu, então, a energia interna aqui, ó, por calor, tá? Calor. E essa fórmula, então, sempre trocando, então, o H2 menos H1 por calor específico, vou ficar assim, ó, que o calor específico vezes a temperatura na saída menos a temperatura na entrada, tá? Vamos simplificar mais. Eu sei que Z1 menos Z2 é igual a zero, ou seja, o Z, a cota, é igual a zero em qualquer posição, tá? A cota é igual a zero aqui no sistema. Então, ou é zero ou é desprezável, tá? Eu posso simplificar mais ainda. Essa parcela aqui de Z1 menos Z2 é igual a zero. Então, eu vou eliminar essa parcela aqui. E fazendo isso, então, opa, acho que chegou mais alguém. Abner. Opa. Henrique Gouveia. Então, simplificando, né? Ele quer saber qual é a taxa no compressor. A fórmula é essa daqui, ó, simplificada, tá? Onde eu substituí, então, a energia interna pelo calor específico vezes a temperatura na saída menos a temperatura na entrada, tá? E, então, o que está sendo perguntado nesse exercício aí, qual é, então, a equação que eu tenho que usar para determinar a taxa, então, de trabalho do compressor, tá? A taxa de trabalho do compressor, no caso aí, é potência requerida como é taxa, é trabalho dividido pelo tempo. Trabalho é em joule, e tempo é em segundos. Joule por segundo dá, então, potência. Então, essa fórmula aqui vai me dar, então, a potência do compressor, que é isso que estava sendo perguntado aqui, ó. Tá? Quais equações que eu tenho que utilizar, como que eu posso simplificar o problema, selecionar o volume de controle correto, né? Quais equações deve utilizar, então, são esse procedimento aqui para determinar, então, qual é a potência do compressor, levando em conta, então, calor, trabalho e variação de energia dentro de um sistema, tá? É isso que está sendo perguntado aí.
eu esqueci de falar, né? Vamos voltar aqui, ó. Então, essa aqui é a equação geral, tá? E eu quero saber a potência do compressor. Bom, eu vou pegar, então, a taxa de calor e vou passar para esse lado aqui, ela vai passar negativa. Isso eu esqueci de falar, tá? Então, a taxa de trabalho no eixo, que é, então, a potência, fica desse jeito aqui, ó, tá? Simplesmente, eu não sei por que eu repeti a equação aqui de novo. Bom, detalhe importante aqui, é que quando vai fazer essas contas aqui, ó, isso aqui são termos separados. Não é porque você vai levar a velocidade 1 ao quadrado que isso aqui vai ficar positivo. Você vai somar. Na realidade, eles são termos de igualdade diferente, e lados de igualdade diferentes. A diferença continua, tá? Independente, então, de ter elevado ao quadrado, né? Opa, chegou mais alguém. Brena. Então, esse foi o programa proposto. Foi muito corrido, porque vocês são de mecânica, a gente pressupõe que vocês já viram isso em um montão de etapas aí do curso, né? E vão ver em outras também, quando vocês forem estudar, ou se já estudaram, né? Máquinas de fluxo, que sou eu também que leciono, né? Máquinas de fluxo, ou máquinas hidráulicas, né? Na disciplina de mecânica, na cadeira de mecânica, né? Essas equações também são utilizadas, tá? Então, isso aqui é uma prévia de máquinas de fluxo e de outras disciplinas também, né? Porque, se você pensar bem, tudo que acontece no mundo, né, envolve calor, trabalho e energia, tá? Então, é uma coisa que vamos dizer assim, é multidisciplinar, né? Você vai usar em tudo, né? Calor, trabalho e energia. A diferença de calor e trabalho é a energia. Foi proposto também mais um cálculo, né, agora de pressão numa turbina, tá? Então, agora com valores, né? Acho que fica melhor a gente trabalhar com valores do que teórico. Mas, geralmente, livros de mecânica dos fluidos, né, que é um, um ramo, vou dizer assim, uma divisão específica de fenômenos de transporte, né? Essa divisão, no caso de civil, de engenharia civil, ela chama-se hidráulica, que trata exclusivamente, então, da água, né? Mas ela estuda também turbina, bomba, compressor, só que só se trata de água e ar, né? E enquanto o fenômeno de transporte trata de qualquer fluido, né? Qualquer fluido. E então, vamos a esse exemplo aqui, né? Uma situação problema. Uma empresa fabricante de turbinas hidráulicas contratou um consultor para determinar qual a queda de pressão através de uma de suas turbinas. Ao analisar o projeto dessa turbina, constatou que é alimentada com uma vazão em volume de 0,6 metros cúbicos, 0,6. Então, a turbina entra 0,6 metros cúbicos por segundo de água, por meio de um tubo com diâmetro de 30 centímetros, 0,3 metros. O tubo descarrega, de descarga, ou seja, de saída, tem diâmetro de 0,4, e a turbina fornece uma potência de 60 kW. Tá? Isso aqui é a potência da turbina. Tá? Diante desses dados, deve-se estimar a queda de pressão através dessa turbina e fornecer um relatório com memorial de cálculo para o dono da empresa. A parte do memorial, a gente não vai fazer, mas a gente vai desenvolver
como desenvolvemos na outra, toda a trajetória de cálculo, né? E aí seria só explicar como eu expliquei o relatório, tá? Mas quando a gente vai resolver um problema, a gente tem que, primeiro, elencar todas as variáveis que foram disponíveis e a que você tem, seja em tabela, gráfico. Então, vamos colocar as variáveis que a gente tem. A massa específica da água, ela não está aqui, mas é quase obrigatório saber a massa específica da água, que é 1.000 quilos por metro cúbico. A vazão de entrada, que é 0,6 metros cúbicos por segundo. O diâmetro de entrada, 0,3 metros. A área, eu consigo calcular a área 1, que eu já até calculei, né, porque eu tenho diâmetro, consigo calcular a área, já até calculei. E se eu calculei a área e tenho a vazão, eu também consigo calcular qual é a velocidade, porque a velocidade é a vazão em volume dividido pela área. Dá 8,5 metros por segundo. Na saída, na seção 2, eu tenho o diâmetro de 0,4 e, portanto, também tenho a área, que eu já calculei aqui, 0,1257 metros quadrados. E se eu tenho a vazão, o diâmetro e a área, eu também consigo calcular a velocidade. A velocidade é a vazão dividida pela área, que dá 4,77 metros por segundo. Veja só, entra 8,49 e sai 4,77. Mas a vazão é a mesma, né? A vazão que entra é igual a vazão que sai na turbina. Então, a gente pode simplificar isso aqui, outro dado que foi fornecido, que a taxa de trabalho na turbina é igual à taxa de trabalho no eixo, porque aqui é um eixo, né, que vai girar aqui com essa velocidade, ele vai girar em torno de um eixo, a turbina funciona assim, para gerar, então, energia, né? Energia elétrica, vai passar por um transformador e vai gerar, então, energia elétrica, né? Então, o trabalho no eixo é de 60 kW, que é a energia produzida, né? Em termos de watt, é potência, na verdade, né? Potência. É a energia por segundo. Taxa também, taxa. Isso aqui é taxa. Taxa de energia, que é a potência. Então, opa, chegou mais alguém. Então, essa aqui é a equação geral, né, que trata, então, de calor, trabalho e energia, né? Então, vamos fazer umas simplificações nela, tá? Primeiro, eu já falei que a vazão em 1 é igual a vazão em 2, né? E as velocidades não são iguais, as áreas não são iguais, mas as vazões são. A massa específica também não varia. A massa específica da água que entra é igual à massa específica da água que sai. Eu não tenho outras taxas aqui de trabalho. E também a taxa de cisalhamento a gente vai considerar igual a zero, tá? Ela não existe, mas ela é desprezável devido à magnitude, que é pequena. Então, essa fórmula aqui ela vai ficar assim, ó, tá? A taxa de trabalho no eixo, né, vai ser igual a essa segunda parcela aqui, tá? Só que foi dito aqui que o escoamento é permanente e fixo. O que é escoamento permanente e fixo? Que a vazão que entra é igual à vazão que sai. Portanto, a variação de volume aqui é igual a zero. Então, eu só fiquei assim, simplificando essa equação geral aqui, tá? Ela vai ficar assim, ó. A potência no eixo é igual a integral, né, da superfície de controle, que é basicamente a diferença entre o que entra e o que sai, tá? E da energia específica potencial, a energia interna, tá? E a energia cinética, tudo energia específica. Energia específica
potencial, energia interna, potencial, energia cinética, potencial não, desculpe, energia potencial específica, energia interna específica, mais energia cinética específica. Tudo isso daí vezes, então, a vazão em massa. Ó. Isso aqui é ρ, V, A, que é vazão em massa. Ó. ρ, V, A, vazão em massa. Tá? Então, eu aplicando, então, isso aqui, como isso aqui é integral, né, a diferença de fluxo entre o que entra e o que sai, essa fórmula vai ficar assim, ó. O que eu tenho de fluxo é isso aqui, tá? O que eu tenho de afluxo é isso daqui. Tá? E, então, mais uma consideração, né? A vazão Q é igual a vazão Q1, que é igual a vazão Q2. E o volume inicial, o volume também é igual em 1 e 2. Então, eu posso simplificar ainda mais essa equação aí, ó. Então, essa equação fica simplificada assim. Eu só vou simplificando. Tá? Só vou simplificando. E, finalmente, ainda, essa aqui é a equação com algumas simplificações, tá? Mas eu posso dizer também que a energia interna, tá? Isso daqui, ó, ela é, então, o coeficiente esse coeficiente vezes a diferença de temperatura. Mas isso aqui é igual a zero, né? A gente está dizendo que a temperatura inicial é igual à temperatura final. Portanto, esse termo aqui também é zero, tá? E a gente disse também que o escoamento permanente e que Z1 é igual a Z2. Portanto, isso aqui também é zero. Isso é zero, isso aqui é zero. Simplificando mais uma vez, então, a potência, a taxa de trabalho ou potência no eixo, que é o que eu quero saber, ela vai ficar assim, ó, ρ, que é a massa específica, vezes a vazão em volume, que multiplica, então, a pressão na saída menos a pressão na entrada, mais a velocidade ao quadrado na saída menos a velocidade ao quadrado na entrada. Tudo isso aqui dividido por 2. Tá? Mas o que ele quer saber, vamos voltar aqui ao exercício, é exato. Opa, chegou mais alguém. Vamos voltar ao que ele quer saber a perda de pressão nessa turbina aí. Quanto ele está pedindo de pressão? Perda de pressão, ou seja, quanto entra de pressão e quanto sai. Né? Qual é essa diferença? Então, chegando nessa equação aqui, ó, nessa equação, a única incógnita que a gente não tem, tá, é exatamente P2 menos P1, que é a diferença de pressão. O resto a gente tem. Por exemplo, a taxa no eixo, que é, né, a potência no eixo, foi dada, que é 60K, acho que foi isso, né? Deu mesmo? Deu. Então, 60 quilowatts. Então, 60 quilowatts, isso aqui. A massa vezes a vazão é de 0,6, né? 0,6, cuidado. Vazão, 0,6. Portanto, a massa é igual a 1.000, né? Massa da água. Então, 1.000 vezes 0,6 dá 600. Isso aqui é exatamente o que eu quero saber. Isso aqui também é 600, tá? Massa específica vezes a vazão, já que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, que multiplica as velocidades ao quadrado dividido por 2. Lembrando que eu calculei essas velocidades aqui, ó. Velocidade em 1, 8,49 e velocidade em 2, 4,77. Então, eu tenho isso daqui. Fazendo essas contas aqui, né?
e igualando, então, a 60 mil, né, eu vou chegar, então, que a diferença de pressão, ou seja, a perda de pressão nessa turbina, né, ela é, então, 75.536 Pascal, tá? Fazendo essas contas aqui. Tá? Então, como vocês já estão acostumados, né, a tratar a mecânica dos fluidos significa você pensar primeiro nas simplificações que você precisa fazer. Você tem, então, o arcabouço da fórmula geral. Professor, Oi. no exercício fala que o trabalho no eixo é de 60 600 quilowatts, 60 ou Não, 600, perdão, 60 quilowatts. 60 quilowatts. Na fórmula o senhor colocou 60 mil. O senhor multiplicou pela... Não, quilowatt, quilo é multiplicador de 1.000. Ah, tá certo, tá certo. Eu Tá? pensei que o senhor tinha Podia ser multiplicado pela... megawatt, aí era um multiplicador de 1 milhão. Ah, tá, entendi. Eu pensei que o senhor tinha multiplicado pelo coeficiente da água. Não, 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 para massa específica, não. Eu só transformei de quilowatt para watt. Ah, tá, entendi. Tá ok, Beleza? então. Então, Eu tinha outra dúvida também. O senhor consegue fala. voltar lá na resolução? Sim. Então, a diferença de P2 e P1, pressão 2, a pressão que entra e a pressão que sai, seria de 75,336 Pascal. Só que também essa é a diferença. Dá para saber qual que é o valor de cada um Não especificamente? dá, Não. não dá. Com essa equação não dá. Aí tem uma outra equação específica para achar. Exatamente, Tá, exatamente. tá ok. Mas não, quando calcular a pressão é foi um achado para porque a gente está tratando de energia, né? Calor e trabalho, né? Mas é uma, vamos dizer assim, uma condição não específica de quando a gente está trabalhando com trabalho, calor e energia, tá? Mas dá para calcular. Tem outras formas para a gente calcular isso, né? Por exemplo, se você está pensando numa turbina, né? A turbina, se ela for hidráulica, por exemplo, a energia potencial, ah, ela é a queda, né? A diferença de queda. E isso dá para calcular, né? A energia cinética é a velocidade que a vazão vai entrar na turbina, também dá para calcular, tá? E a, a energia interna é a pressão vezes o volume, tá? Então, você tem uma incógnita aí quando você trata apenas de energia, que é a pressão, tá? Então, você consegue calcular a pressão, sim, só usando a fórmula de energia, tá? Beleza? Tudo Ok. bem aí? Aí outra coisa, como o senhor converteu de quilowatts para watts, na resolução final deu em Pascal. Se o senhor não tivesse convertido, acho que a unidade seria megapascal, Quilo Pascal. quilopascal. Aí como o Isso. senhor converteu para watts, aí ficou Pascal. Porque senão ficaria diferente. Olha essa última linha aqui da equação. Você fica com 60 kPa menos 14.798,2, né? Fica esquisito. Você, se souber fazer, de qualquer forma, você vai precisar transformar de 60 quilowatts para 60 mil. Senão você não consegue fazer essa conta, tá? Ah, tá, beleza, então, professor. Obrigado pela tirar a Você dúvida. pode simplificar aqui no final, ó, você pode colocar 75,336 quilopascal. Ah, tá, também daria certo, então. Tá ok. Beleza? Beleza. Obrigado, professor. Nada. E, finalmente, tem gente que está chegando agora, está chegando na hora de resolver os exercícios aqui da, dessa unidade aqui. Então, vamos resolver esses exercícios aqui. Então, tá na seção 2.3, que encerra, então, a
a unidade 2, e encerra também o primeiro bimestre. Então, vamos lá. O primeiro exercício. Uma bomba centrífuga fornece uma vazão Q de 0,02 metros cúbicos por segundo. A pressão na sucção é menos 26,7 kPa e a pressão na descarga é 240 kPa. Ambas manométricas. Pressão manométrica. As tubulações de sucção e de descarga possuem diâmetro de 0,1 e estão na mesma elevação. Então, o diâmetro de sucção e o diâmetro de... Eu não gosto desse termo descarga, mas seria de afluxo ou de entrada, né? Têm o mesmo diâmetro e estão na mesma cota, na mesma elevação. Sabemos que a potência elétrica, PE, medida no motor é de 6,75 watts, determina a eficiência dessa bomba. Eficiência, que é a letra grega N. Bom, vamos ver o que foi dado aqui. Foi dada a vazão de 0,02 metros cúbicos por segundo, a pressão na entrada, menos 26,7 kPa, e a pressão na saída, 240 kPa. E a função da bomba é exatamente essa, fornecer energia para o fluido que tem baixa energia, para ele alcançar, então, isso se traduz, então, em pressão, né, para ele alcançar a alturas de elevações maiores, né? Essa é a função de uma bomba, no caso, é uma bomba centrífuga. E está dizendo que o motor que atua, então, nessa bomba, ele tem uma potência elétrica de 6,75 watts. Tá? Bom, a fórmula que eu tenho, a fórmula geral é essa daqui, que a gente já viu, né? Então, entra aqui calor, taxa de calor, né? Taxa de trabalho no eixo, taxa de trabalho devido ao cisalhamento e outras taxas aqui, tá? E aqui trata, então, essa parte aqui vai dar zero, que eu não tenho variação de volume, tá? E eu fico, então, só com fluxo. Essa integral aqui da superfície do controle nada mais é do que a diferença de fluxo de entrada e de saída, tá? Fluxo dessas variáveis aqui, ó. E onde esse ΔA, a hora que você integra, ele vai dar a área. Tá? Então, é área de entrada e área de saída. Como eu disse, a equação é esse monstro aqui, mas a gente tem que aprender, como tudo em mecânica, né? A simplificar, utilizar aquilo que realmente a gente precisa utilizar, né? Para uma determinada finalidade e objetivo. Nosso objetivo é determinar a eficiência. E o que é a eficiência aqui? Eficiência é a taxa de trabalho no eixo dividido pela potência elétrica. Isso vai dar eficiência. Então, vamos lá. Hipóteses simplificadoras aqui. O fluido é incompressível, portanto, ρ1 igual a ρ2, né? E volume 1 igual a volume 2, que é igual ao volume. Então, essa parcela aqui some. Muito bem, vamos seguir. O regime é permanente, o escoamento é permanente nessa turbina. A vazão que entra é igual à vazão que sai. O escoamento é uniforme em cada seção. Não tem troca de calor. Tá? Sem troca de calor. Uma bomba que não troca calor. E se ela não troca calor, o cisalhamento é igual a zero e outras taxas também são igual a zero. Como ela está... Então, o ΔZ da bomba, tá? Da bomba, a diferença de cota da bomba, como ela está na horizontal, é igual a zero. E a variação também de energia interna também é igual a zero. Tá?
pela conservação de massa, a área 1 igual à área 2, porque os diâmetros são iguais, e as velocidades 1 e 2 também são iguais, porque a vazão é igual e as áreas são iguais. Tá? O diâmetro é igual para as duas. O diâmetro é de 0,1 metros. Tá? Então, a gente pode simplificar com essas hipóteses essa equação aqui, ó, para atingir o nosso objetivo, que é determinar, então, a eficiência dessa bomba aí. Fazendo essas simplificações aí, que eu acabei de relatar, então eu vou ficar, então, que não tem troca de calor, tá? Não tem troca de calor, sem troca de calor, então esse termo aqui é zero, e a taxa de trabalho no eixo, que é a potência, eu tenho, tá? Tá aqui, eu não tenho, vou calcular. A, a taxa de trabalho devido ao cisalhamento também é zero, e outras taxas de trabalho também igual a zero. Desse lado aqui, isso aqui é zero, porque eu não tenho variação de volumes, os volumes são iguais, eles não diminuem nem aumentam no tempo, tá? Então, é igual a zero. E eu vou ficar só com essa parcela aqui, tá? Lembrando, então, que isso, colocando na fórmula aqui, ó, G é igual a zero, porque isso aqui é a diferença, né, entre que entra e que sai. Então, vou fazer G1 menos G2, vai dar zero. Tá? O volume, tá? A energia interna é igual a zero. Tá? E a pressão, elas são iguais. A pressão na entrada é igual à pressão na saída. Não, a pressão é igual na entrada é 26 e na saída é igual a 240, é isso mesmo, 240 kPa. Tá? A massa específica, isso aqui é vazão em massa, né? E eu consigo calcular. Então, substituindo as variáveis que eu tenho aqui nessa equação, a minha incógnita passa a ser, simplificando tudo isso daqui, a diferença de pressão entre saída e entrada vezes a vazão, ela é igual, então, à potência no eixo. Substituindo esses valores aqui, foi dado, então, a pressão em 240 kPa. A pressão na entrada, menos 26,7. Portanto, é menos 26,7 menos 240. Isso aqui vai somar, né? Vezes a vazão em massa, que também foi dada. A vazão em massa é 0,02. Tá? Então, a única incógnita que eu tenho aqui é que eu vou calcular, né, é exatamente a potência no eixo, né, ou taxa de trabalho no eixo da bomba. Tá? Isso dá 5,33 quilowatts. E agora eu já consigo determinar a eficiência. A eficiência é a potência no eixo da bomba dividido pela potência elétrica, que foi dada, 6,75. Então, é 5,83. Aqui é quilowatts, viu? Potência elétrica é 5, quilowatts, eu marquei errado aqui. Então, deixa eu marcar aqui para depois eu consertar. Então, a eficiência é a potência da bomba dividida, então, pela potência elétrica. Isso dá 5,33 dividido por 6,75, que dá 0,79, ou seja, a eficiência dessa bomba aí é de 79%, que seria, então, a alternativa D. Fazer esse exercício aqui não é mole, não. Tá? Então, chegamos a esse valor aqui, 79%, que é a alternativa D.
Segundo exercício. Uma turbomáquina aspira ar atmosférico a temperatura de 15 graus Celsius. Isso dá em Kelvin, né? Em temperatura Kelvin, 288, que é 273 mais 15, né? Na saída da turbomáquina, as condições são pressão de 500 kPa manométrica e temperatura de 130 graus Celsius, ou seja, 403 Kelvin. Na saída, a velocidade é de 100 metros por segundo e a vazão em massa 0,8 kg por segundo. O escoamento é permanente. O escoamento é permanente. Assinale a alternativa correta, tá? O que ele quer saber? A potência dessa turma. No exercício anterior, ele queria saber qual era a eficiência. Agora, ele quer saber qual é a potência, que é, então, o trabalho no eixo, né? É isso aqui que ele quer saber. Então, algumas simplificações aqui a gente vai fazer nessa fórmula para calcular, então, a potência no eixo. Bom, realizando, então, essas simplificações, né? O gás é ideal, portanto, a variação, então, no gás, né? Ela é, então, que a gente pode adotar como sendo 1 kJ dividido por quilo e Kelvin, né? A temperatura em Kelvin. Escoamento é permanente, então esse termo aqui dá zero. Sem troca de calor, isso aqui é zero. A taxa taxa no eixo aqui de trabalho também é zero. E o trabalho de outras formas aí, também a taxa de outras formas também é zero. Tá? A variação de cota é igual a zero, tá? E a velocidade inicial é zero. Pela conservação de massa, vazão em massa que entra é igual a vazão em massa que sai, que é igual a... Isso aqui também não está certo, eu preciso apagar. Lembrando que vazão em massa é a massa específica do fluido vezes a velocidade vezes a área. Portanto, então, a ρ vezes a vazão. Aplicando essas simplificações aí, tá? Aplicando essas simplificações, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Todo esse termo aqui que trata, então, de variação de volume também é zero. Isso aqui, o fluxo, né? O fluxo. Lembrando que as velocidades na entrada é igual a zero, né? Então, simplificando tudo isso aí, eu vou ficar com a forma desse jeito aqui, ó. Então, a variação, então, de energia, né? Ela é, então, ΔH mais o V ao quadrado sobre 2, vezes, então, ρ, V, A. ρ, V, A. Então, esse ΔH, ele é, então, 1000, né, que é o coeficiente do CP, tá? Vezes, então, a temperatura de saída menos a temperatura de entrada, tá? Que é 403 menos 288. E a velocidade também foi dada, é 100 metros por segundo, que é, então, 100 ao quadrado dividido por 2. E a vazão em massa, calculando a vazão em massa, que eu acho que ele deu, inclusive, vazão em massa 0,8 quilos por segundo. Deu também as temperaturas de entrada e de saída, e deu também
a velocidade 100 metros por segundo. Tá? E aplicando, então, essas variáveis aí, eu chego, então, a 0,8, que isso aqui dá, então, menos 96 quilowatts, né, de trabalho entrando no volume de controle. Tá? Todas as simplificações, pegar essa fórmula aqui, fazer todas essas simplificações para chegar, então, na potência do eixo, que é isso que ele quer saber. E esse sinal aqui, ele não é dizer que a potência é negativa, simplesmente é o sinal que está entrando, né? Está entrando no sistema, no volume de controle. Nós falamos sobre isso aqui, ó, logo no começo aqui. Assim. E o sinal da potência, ele é positivo se ele está entrando no sistema e é negativo se ele está saindo. Aliás, o calor ele é positivo se está entrando e o trabalho ele é positivo se está entrando. Então, se está entrando, ou o trabalho ou o calor, ele é positivo. E nesse caso aqui, é negativo, né? Diz que ele está entrando no sistema, no volume de controle. E a terceira e última, ar entra em um compressor com velocidade V1 de 75 metros por segundo e temperatura de 288 Kelvin. E sai com velocidade V2 de 125 metros por segundo e temperatura de 345 Kelvin. Não é graus Kelvin, é Kelvin. A vazão em massa é de 1 kg por segundo e a água de resfriamento que circula na carcaça do compressor remove a taxa de calor de 18 kJ por segundo. Determine a potência requerida pelo compressor. Bom, está aqui a fórmula geral, as simplificações que a gente pode fazer, tá? Essas simplificações, então, aplicadas nessa fórmula geral, vai ficar assim, tá? E resolvendo aí o que eu tenho aí, ó, as diferenças aí, isso aqui vai dar, então, menos 80 quilowatts, tá? Que vai ser, então, até cansei já, a alternativa C, 80 quilowatts. Tá? Essa parte aqui da disciplina é complicada mesmo, tá? E vou combinar uma coisa com vocês agora. A unidade 3, ela é mais complicada ainda, tá? Porque ela trata de diferencial, né? Diferencial. Tudo que você for tratar, e a gente vai tratar das mesmas coisas que a gente viu agora, só que análise diferencial. Quando você trata de análise diferencial, você tem que trabalhar com os três eixos, X, Y e Z, tá? E além do tempo. Então, tudo que a gente viu aqui, pela fórmula integral, tá? Na forma integral, foi o que a gente viu, ela é mais simples. E na análise diferencial, ela é mais complexa, porque ela trata tudo que eu faço, que foi feito aqui na forma de integral, ela vai ser feita na fórmula de diferencial, e, portanto, com x, y e z. Eu vou, para facilitar a vida de vocês, e a minha também, porque não é fácil dar essa aula, não, né? Nós vamos começar com a unidade 4, tá? 4.1, vamos fazer a 4.2, a 4.3. E se sobrar um tempo, a gente faz a 3.1, tá? O que sobrar de tempo, a gente faz a 3.1.
Mas a gente não vai perder nada em termos de conhecimento, porque a gente já viu como é que faz com os cálculos com a forma integral. Tá? A fórmula diferencial ela é mais complexa, então ela trata então de os problemas com uma complexidade maior. E raramente você consegue resolver alguma coisa na fórmula diferencial. Você tem que usar um programa de computador, tá? Para fazer todas essas unidades aí nos 3 eixos, tá? Então, é mais para conhecimento. O que se usa mesmo é a fórmula integral para resolver problemas, tá? Que envolve, então, energia, calor e trabalho, tá? Então, nós vamos, então, a partir da próxima aula, entrar na unidade 4. Vamos pular a unidade 3. Eu conversei com o coordenador e ele falou que a gente pode fazer isso, sim, sem problema nenhum. Tá? Eu acho melhor. Estou escutando a minha cachorra latir, né? Deve ter chegado alguém estranho aqui. Seguindo aqui. Bom, hoje nós temos mais uma atividade. Nós fizemos uma já no primeiro bimestre, e no segundo bimestre nós vamos fazer 2 atividades. Essa daqui é a primeira. Tá? Então, vocês fotografem isso daí, eu vou colocar também no grupo, tá? Vou colocar no grupo também. E a atividade 2, ela é individual, vou explicar, tá? Ela é individual, é manuscrita, tem que ter, então, um enunciado, que é isso aqui, as variáveis, que são essas daqui, as variáveis do problema, tá certo? Com unidade, as equações que você vai utilizar, o esquema e o desenho, tá? É um esquema, só não precisa usar um CAD para fazer isso aí, é um esquema, tá? Manuscrito também, os cálculos que você precisa resolver e tudo com unidade no sistema internacional. Não me venha aqui com quilograma-força, né? Com outras unidades aqui, tudo no sistema internacional. Depois de feito tudo isso aí, fotografar todas as páginas e enviar pelo AVA, tá? Até 31/10. Tá? A gente pode esticar isso aí, vai até 31/10. 31/10, a gente pode esticar isso aí até a próxima aula, que seria dia 4 de novembro, tá bom? 4 de novembro, ainda 4 de novembro eu aceito. Bom, vamos ver como é que é o exercício, como é que a gente resolve. Água bombeada de um grande reservatório, então um grande reservatório aqui, cujo nível é invariável, seu nível é constante. Se o nível é constante, a velocidade 1 é igual a 0. Até um ponto acima, até o ponto 2, tá? Então, a água bombeada do ponto 1 até o ponto 2, tá? A velocidade V2 na seção 2 é 4 metros por segundo, então a velocidade aqui é 4 metros por segundo, e o diâmetro é 5 centímetros. Supondo que não há atrito no escoamento, nem variação de energia interna da água, então não tem, e nem troca de calor, tá? Com o ambiente, determina a vazão volumétrica bombeada e a potência da bomba. Utiliza, então, massa específica de 995 quilos por metro cúbico e 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? A equação geral é essa daqui. Mas essas aqui são as simplificações que eu vou fazer. Tá? P1 igual a P2, tá? V1 igual a 0. Então, se V1 é igual a 0, tá? Isso daqui dá menos V2 ao quadrado, tá certo? Dividido por 2. E a velocidade em 2 eu tenho. O que mais? Então, essa fórmula vai ficar assim, ó.
não tem troca de calor, tá? Entre 1 e 2, isso aqui é zero. Eu tenho troca de, no caso aqui, de potência, né? Ou taxa de trabalho no eixo, tá? Isso eu tenho. Isso aqui eu também tenho, né? Que é a energia potencial, né? Z1 aqui, ó. O G é igual, mas o Z1 é 3 e o Z2 é 10, ó. Então, eu tenho isso, tenho. Isso eu não tenho. Isso aqui eu tenho. G vezes 3 menos G vezes 10, mas está dito aqui, então, também que eu não tenho variação de energia interna, que é esse termo aqui, ó. Também é igual a zero. Igual a zero. E foi dado, então, a velocidade 1, ela é igual a zero, porque esse reservatório tem um nível constante, permanente. Ele fala que é um nível invariável, porque teria velocidade se ele esvaziasse ou se ele enchesse. Mas o nível é constante, então a velocidade 1 igual a zero. Tá? Acho que eu coloquei em algum lugar aqui, ó. E a velocidade 2 igual a 4 metros por segundo. Tá? Ah, bom, o que que eu preciso, então? Eu quero saber a potência, né? Bom, ah, substituindo, então, esses valores aqui nessa fórmula aqui, tá? Eu vou achar, então, a, a vazão, tá? Vou achar a área, portanto, então, a potência vai ser isso aqui, ó, que é a única incógnita que eu tenho, o resto eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó, que é o trabalho no eixo, o fluxo de trabalho no eixo, de taxa de trabalho no eixo, ela é igual. Veja bem, ó, eu tenho tudo aqui, ó. Isso aqui é 9,81, isso aqui é 3, isso aqui é 9,81, isso aqui é 10, isso aqui é zero, porque V1 é igual a zero, V1 é igual a zero, e isso aqui é igual a 4 metros. 4 ao quadrado dividido por 2. Então, eu só tenho, não tem, a única incógnita é o que eu quero saber, tá? E ele quer saber qual é a vazão, né? A, a vazão, ela é, então, em volume, ela é a velocidade que foi dado aqui, ó, de velocidade de 4 metros por segundo, vezes a área desse tubo aqui da saída, que também foi dado o diâmetro. Então, é a área com diâmetro de 0,05 metros. Tá? Tá aqui, ó. E que mais? Então, a velocidade eu tenho, a área eu consigo calcular, tá? E estava sendo perguntado qual é a vazão, eu consigo calcular agora, tá? Aliás, pode calcular em qualquer tempo, né? Porque a velocidade eu tenho e a área eu também tenho. Qualquer tempo eu podia calcular. E só para a gente... então, a área está aqui. E, finalmente, a potência que está se pedindo aí, qual é a potência da bomba? A potência da bomba, ela é, então, a, esse termo aqui, que é a taxa de trabalho no eixo da bomba, né? Taxa de trabalho no eixo da bomba, vezes a vazão em massa. Vazão em massa, que é a vazão em volume, vezes, então, a massa específica. Então, eu consigo determinar tudo aqui, ó. É só seguir esse roteirinho aqui, ó. É só substituir esses valores aqui e aqui, ó. Depois, com a velocidade que foi dada e a área que você calcula aqui, eu calculo a vazão em volume, que está sendo pedida também. E a potência é o resultado dessa equação aqui vezes a vazão em massa, que você calcula aqui. Não tem segredo nenhum, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas aplicando a equação de uma forma correta, né, simplificando tudo que é possível, a gente consegue resolver muita coisa. No caso, eu quero que vocês resolvam isso.
Ah, e pesada a aula, né? Muito pesada, né? Muito pesada. Vou tirar uma lista de presença aqui. Mecânica dos fluidos, apresentações, 5.5 aqui. Bom, vou parar a gravação aqui.